mais um momento especial com Deus. Fique à vontade para estar aqui sentindo a presença do Espírito de Deus e ouvindo o que Ele quer nos dizer hoje. Você já passou por momentos em que orou, buscou, clamou e, ao invés de receber um sim, ouviu um não da parte de Deus? Já se perguntou por que Deus fecha portas e permite que certas situações aconteçam em nossa vida? Hoje, vamos mergulhar na história de José, um homem que enfrentou inúmeros nãos, mas que, no final, viu os planos de Deus se cumprirem de uma maneira muito maior do que ele poderia imaginar. E o mais importante, ao longo deste estudo, você descobrirá que, muitas vezes, o não de Deus é a maior prova do seu amor e cuidado. E a última lição que compartilharei hoje é a mais poderosa de todas. Fique comigo até o final, pois essa revelação pode transformar a forma como você encara os desafios da sua vida. Mas, antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva no canal. Na presença de Deus, ative as notificações e deixe o seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio nos teus planos. Zrenia, como um ato de fé. Agora, feche os olhos, levante as mãos se puder e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença, sedentos por Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie nesta reflexão, abra o nosso entendimento e fortaleça nossa fé. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, trazendo paz, respostas e direção para suas vidas. Que a Tua vontade prevaleça e que possamos aprender a confiar, mesmo quando ouvimos um não. Em nome de Jesus, amém. Imagine a vida de José. Ele era o filho amado de Jacó, tinha sonhos grandiosos e acreditava que Deus o exaltaria. Mas, ao invés de ver suas promessas se cumprindo rapidamente, ele enfrentou rejeição, traição e prisão. José recebeu vários nãos ao longo da sua jornada. Ele esperava reconhecimento, mas foi vendido como escravo. Ele esperava justiça, mas foi acusado falsamente. Ele esperava liberdade, mas foi esquecido na prisão. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você ora por uma porta de emprego e ela não se abre. Você busca restauração no casamento e parece que as coisas pioram. Você pede uma cura, mas a enfermidade persiste. E nesses momentos, o inimigo tenta plantar a dúvida. Se Deus te ama, por que Ele permitiu isso? Mas preste atenção. O fato de Deus dizer não hoje não significa que Ele te abandonou. Muitas vezes, Ele está preparando algo muito maior. No Salmo capítulo 37, versículo 5, está escrito: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Deus estava com José em cada não. Ele estava no poço, na casa de Potifar, na prisão, e também estava no palácio. Cada não de Deus era, na verdade, um sim para um propósito maior. Deus poderia ter evitado que José fosse vendido? Simulation. Deus poderia tê-lo livrado da prisão mais cedo? Simulation. Mas então, José não teria sido preparado para governar o Egito. Da mesma forma, se Deus permitiu que certas portas se fechassem em sua vida, é porque Ele está te preparando para algo maior. Agora eu te pergunto, você confia em Deus o suficiente para aceitar os nãos dele? Se essa mensagem está tocando seu coração, compartilhe nos comentários. Eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Quer saber a razão mais importante pela qual Deus diz não? No próximo momento, vamos aprofundar ainda mais essa reflexão e entender como os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Não saia daí, porque essa revelação pode mudar completamente a forma como você encara os desafios. José poderia ter se revoltado contra Deus. Ele poderia ter questionado, reclamado ou até mesmo desistido. Afinal, ele recebeu uma promessa divina, mas tudo ao seu redor parecia contradizer essa promessa. E quantas vezes nós nos sentimos assim?
Deus nos dá um sonho, uma visão, um propósito. Mas, em vez de portas abertas, encontramos obstáculos, traições e momentos de dor. Mas veja o que a Bíblia nos ensina sobre José. Em cada fase da sua vida, ele permaneceu fiel. Na casa de Potifar, mesmo sendo um escravo, ele trabalhou com excelência. Na prisão, ele não se entregou à amargura, mas continuou servindo e interpretando sonhos. José não deixou que as circunstâncias definissem sua fé. Isso nos ensina algo poderoso. O não de Deus não é um sinal de rejeição, mas de preparação. Deus estava moldando o caráter de José, ensinando-lhe humildade, paciência e fidelidade. Se José tivesse se tornado governador do Egito sem passar por essas provas, ele não teria a maturidade necessária para governar com sabedoria. E aqui está uma verdade importante. Muitas vezes, queremos que Deus nos coloque em lugares altos, mas não queremos passar pelo processo de preparação. Queremos bênçãos, mas não queremos crescer espiritualmente para sustentá-las. Deus nunca dará algo para você sem antes te preparar para receber. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Isso inclui os nãos, as portas fechadas, as decepções. Agora eu quero que você pense: há algo na sua vida que não aconteceu da maneira como você esperava? Alguma situação em que você orou e Deus respondeu de uma forma diferente do que você queria? Talvez a porta que se fechou estava te livrando de um caminho perigoso. Talvez aquele relacionamento que não deu certo estava impedindo você de viver algo muito melhor. Talvez aquela oportunidade que não veio agora era apenas um desvio no caminho, e Deus tem algo muito maior te esperando. Lembre-se de que José só entendeu o propósito dos nãos depois de anos. Quando ele finalmente se tornou governador do Egito e pôde salvar sua família da fome, ele percebeu que tudo tinha um propósito maior. E você? Está disposto a confiar que Deus sabe o que está fazendo? Está disposto a esperar com paciência, sabendo que Ele tem o melhor para você? Se esta mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos tempos de Deus. Agora, preste atenção, porque no próximo momento eu vou compartilhar a lição mais importante de todas. Vamos entender por que Deus, às vezes, diz não para as nossas orações. E como isso pode ser a maior prova do seu amor. Quando Deus diz não, Ele não está nos punindo, mas nos protegendo. O problema é que, muitas vezes, não conseguimos enxergar isso no momento. Imagine se José tivesse sido libertado da prisão antes da hora. Talvez ele teria voltado para sua terra, tentado recomeçar sua vida e nunca teria chegado ao governo do Egito. O não de Deus foi, na verdade, a direção para algo muito maior do que ele imaginava. E o mesmo acontece conosco. Às vezes, oramos pedindo um caminho, mas Deus fecha a porta. Pedimos que Ele nos livre de um problema, mas, em vez disso, Ele nos permite enfrentá-lo. E por quê? Porque Ele vê o que nós não vemos. Ele conhece o futuro. Ele sabe onde cada escolha vai nos levar. Veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos de paz para nós, mas isso não significa que o caminho será fácil. José precisou ser tratado, moldado e amadurecido. E nós também passamos por esse processo. Às vezes, queremos uma resposta rápida, mas Deus está nos ensinando a confiar. Queremos um caminho sem dificuldades, mas Deus está nos fortalecendo para vencer as batalhas. Pense em sua própria vida. Você já passou por situações que, no momento, pareciam injustas, mas depois você percebeu que Deus estava te livrando ou te preparando para algo melhor?
Compartilhe nos comentários o que Deus já fez na sua vida que na época você não entendeu, mas hoje você vê que foi para o seu bem. E se hoje você está passando por um momento difícil, quero te lembrar, assim como José, você não está sozinho. Deus está com você. No tempo certo, você entenderá o propósito de cada não. E agora, vamos para a parte mais importante dessa mensagem. Se até aqui você já viu o quanto Deus usa os nãos para nos preparar, no próximo momento você verá a razão mais poderosa de todas para confiar na vontade de Deus. Não saia daí, porque essa revelação pode mudar completamente a sua fé. Agora chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. Talvez você ainda se pergunte: se Deus me ama, por que Ele não me dá tudo o que peço? A resposta é simples, mas profunda, porque Ele sabe o que é melhor para você. O maior exemplo disso está no próprio Jesus. No jardim do Getsêmani, antes de ser crucificado, Jesus orou ao Pai e disse: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Aqui está a lição mais poderosa sobre o não de Deus. Jesus, sendo o Filho de Deus, pediu ao Pai que, se possível, evitasse aquele sofrimento. Mas no final, ele se submeteu à vontade do Pai. E o que aconteceu? O maior plano de salvação da história foi cumprido. E se Deus tivesse dito sim para Jesus, nós não teríamos salvação. O sacrifício na cruz não teria acontecido. Mas Deus disse não, porque Ele via muito além daquele momento. O mesmo acontece com você. Às vezes, você está orando para que Deus te livre de uma situação, mas Ele está te preparando para algo muito maior. Às vezes, você quer um caminho mais fácil, mas Deus quer te levar para um propósito eterno. Por isso, se Deus te disser não, confie. O que Ele tem para você é muito melhor do que o que você está pedindo. O tempo de Deus é perfeito. Se hoje a porta está fechada, é porque Ele está te levando para algo maior. José esperou anos para ver a promessa se cumprir, mas quando se cumpriu, foi infinitamente maior do que ele poderia imaginar. Agora, eu te pergunto, você está disposto a confiar em Deus, mesmo sem entender o que Ele está fazendo? Você está pronto para entregar sua vida completamente nas mãos dele? Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Eu confio nos planos de Deus para a minha vida. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, este é o momento. Ele é a prova de que os planos de Deus são perfeitos. Aceite Jesus como seu Salvador e permita que Ele conduza a sua vida. Se esta palavra falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal Na Presença de Deus para receber mais reflexões como esta e ative as notificações para não perder nada. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. José poderia ter se revoltado contra Deus. Ele poderia ter questionado, reclamado ou até mesmo desistido. Afinal, ele recebeu uma promessa divina, mas tudo ao seu redor parecia contradizer essa promessa. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Deus nos dá um sonho, uma visão, um propósito, mas, em vez de portas abertas, encontramos obstáculos, traições e momentos de dor. Mas veja o que a Bíblia nos ensina sobre José. Em cada fase da sua vida, ele permaneceu fiel. Na casa de Potifar, mesmo sendo um escravo, ele trabalhou com excelência. Na prisão, ele não se entregou à amargura, mas continuou servindo e interpretando sonhos. José não deixou que as circunstâncias definissem sua fé. Isso nos ensina algo poderoso. O não de Deus não é um sinal de rejeição, mas de preparação. Deus estava moldando o caráter de José, ensinando-lhe humildade, paciência e fidelidade. Se José tivesse se tornado governador do Egito sem passar por essas provas,
ele não teria a maturidade necessária para governar com sabedoria. E aqui está uma verdade importante. Muitas vezes, queremos que Deus nos coloque em lugares altos, mas não queremos passar pelo processo de preparação. Queremos bênçãos, mas não queremos crescer espiritualmente para sustentá-las. Deus nunca dará algo para você sem antes te preparar para receber. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Isso inclui os nãos, as portas fechadas, as decepções. Agora eu quero que você pense: há algo na sua vida que não aconteceu da maneira como você esperava? Alguma situação em que você orou e Deus respondeu de uma forma diferente do que você queria? Talvez a porta que se fechou estava te livrando de um caminho perigoso. Talvez aquele relacionamento que não deu certo estava impedindo você de viver algo muito melhor. Talvez aquela oportunidade que não veio agora era apenas um desvio no caminho, e Deus tem algo muito maior te esperando. Lembre-se de que José só entendeu o propósito dos nãos depois de anos. Quando ele finalmente se tornou governador do Egito e pôde salvar sua família da fome, ele percebeu que tudo tinha um propósito maior. E você? Está disposto a confiar que Deus sabe o que está fazendo? Está disposto a esperar com paciência, sabendo que Ele tem o melhor para você? Se esta mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos tempos de Deus. Agora, preste atenção, porque no próximo momento eu vou compartilhar a lição mais importante de todas. Vamos entender por que Deus, às vezes, diz não para as nossas orações. E como isso pode ser a maior prova do seu amor. Quando Deus diz não, Ele não está nos punindo, mas nos protegendo. O problema é que, muitas vezes, não conseguimos enxergar isso no momento. Imagine se José tivesse sido libertado da prisão antes da hora. Talvez ele teria voltado para sua terra, tentado recomeçar sua vida e nunca teria chegado ao governo do Egito. O não de Deus foi, na verdade, a direção para algo muito maior do que ele imaginava. E o mesmo acontece conosco. Às vezes, oramos pedindo um caminho, mas Deus fecha a porta. Pedimos que Ele nos livre de um problema, mas, em vez disso, Ele nos permite enfrentá-lo. E por quê? Porque Ele vê o que nós não vemos. Ele conhece o futuro. Ele sabe onde cada escolha vai nos levar. Veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos de paz para nós, mas isso não significa que o caminho será fácil. José precisou ser tratado, moldado e amadurecido. E nós também passamos por esse processo. Às vezes, queremos uma resposta rápida, mas Deus está nos ensinando a confiar. Queremos um caminho sem dificuldades, mas Deus está nos fortalecendo para vencer as batalhas. Pense em sua própria vida. Você já passou por situações que, no momento, pareciam injustas, mas depois você percebeu que Deus estava te livrando ou te preparando para algo melhor? Compartilhe nos comentários o que Deus já fez na sua vida que, na época, você não entendeu, mas hoje você vê que foi para o seu bem. E se hoje você está passando por um momento difícil, quero te lembrar, assim como José, você não está sozinho. Deus está com você. No tempo certo, você entenderá o propósito de cada não. E agora, vamos para a parte mais importante dessa mensagem. Se até aqui você já viu o quanto Deus usa os nãos para nos preparar, no próximo momento você verá a razão mais poderosa de todas para confiar na vontade de Deus. Não saia daí, porque essa revelação pode mudar completamente a sua fé. Agora chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. Talvez você ainda se pergunte: se Deus me ama,
Por que Ele não me dá tudo o que peço? A resposta é simples, mas profunda. Porque Ele sabe o que é melhor para você. O maior exemplo disso está no próprio Jesus. No jardim do Getsêmani, antes de ser crucificado, Jesus orou ao Pai e disse: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Aqui está a lição mais poderosa sobre o não de Deus. Jesus, sendo o Filho de Deus, pediu ao Pai que, se possível, evitasse aquele sofrimento. Mas no final, ele se submeteu à vontade do Pai. E o que aconteceu? O maior plano de salvação da história foi cumprido. E se Deus tivesse dito sim para Jesus, nós não teríamos salvação. O sacrifício na cruz não teria acontecido. Mas Deus disse não, porque Ele via muito além daquele momento. O mesmo acontece com você. Às vezes, você está orando para que Deus te livre de uma situação, mas Ele está te preparando para algo muito maior. Às vezes, você quer um caminho mais fácil, mas Deus quer te levar para um propósito eterno. Por isso, se Deus te disser não, confie. O que Ele tem para você é muito melhor do que o que você está pedindo. O tempo de Deus é perfeito. Se hoje a porta está fechada, é porque Ele está te levando para algo maior. José esperou anos para ver a promessa se cumprir. Mas quando se cumpriu, foi infinitamente maior do que ele poderia imaginar. Agora, eu te pergunto, você está disposto a confiar em Deus, mesmo sem entender o que Ele está fazendo? Você está pronto para entregar sua vida completamente nas mãos dele? Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Eu confio nos planos de Deus para a minha vida. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, este é o momento. Ele é a prova de que os planos de Deus são perfeitos. Aceite Jesus como seu Salvador e permita que Ele conduza a sua vida. Se esta palavra falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal Na Presença de Deus para receber mais reflexões como esta e ative as notificações para não perder nada. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.